Mais de 30 anos que a gente se conhece, né? 30 anos da Exposição do Humano, do Rio de Janeiro, a grande exposição. E ao longo desse tempo todo a gente construiu uma sólida amizade, famílias, filhos, né? Pais, mães, né? E uma das coisas que eu sempre me fascinou muito é a sua artesania, a sua habilidade em lidar com os materiais e de uma forma que eu diria histórica, né? Uma forma com a qual você lidar com técnicas tão antigas, técnicas inclusive medievais, e manter, né, esse processo com imensa qualidade de tinta, pigmentos. Como é que é isso? Como é que foi isso? Bom, isso vem da casa dos meus pais, né? A primeira obra de arte que eles compraram foi um Milton da Costa, um cabeçudo, né? Então começaram muito bem, porque o Ledo e Leda, meus pais, eles frequentavam o meio intelectual e era um período, final dos anos 40, né, começo dos anos 50, onde eclodia muita coisa seminal para a arte brasileira. Eu nasci em 1958, mas desde criança frequentei muitos ateliês, os escritores, os psicanalistas, músicos, gente da mais variada origem, né? E sempre o que me interessou era essa sabedoria do outro, né? O outro tinha algo que eu não tinha e eu tinha que estudar para chegar naquele patamar. Quando eu visitei Leontina, ainda de calças curtas, eu via naquela mulher um anjo, como eu escrevi no texto para a Fundação Roberto Marinho, né? Então, eu sempre olhava o outro artista, o Iberê, que frequentava a nossa casa, ia jantar lá e tal, via de baixo para cima, né? E eu acho que o processo de crescimento de um artista, ele tem que passar por isso. Ele tem que passar por uma humildade, né? Eu tenho horror ao sujeito que diz assim, estou fazendo algo que ninguém nunca fez. Pelo contrário, eu acho que você tem que refazer todo dia aquilo que já foi feito, né? E só assim você chega, entre aspas, no novo, talvez no novo, né? Eu ousaria dizer, quer dizer, que esse teu processo de trabalho, que eu acompanho há tantos anos, eu brinco com você que é um processo monástico, né? Você tem uma disciplina invejável do ponto de vista de uma capacidade de trabalho, de exercício, né, de aprimoramento sempre contínuo. E uma das coisas que sempre surge, Gonçalo, nesse processo inclusive por onde você é muito visto aqui no Brasil e fora do Brasil, é a sua capacidade de lidar com a cor, né? Essa cor não é só uma cor contemporânea, né? Porque você é um artista, até por estar morando há tantos anos fora do Brasil, há 25 anos fora, muito na Europa, nos Estados Unidos mais recentemente,
Você esteve na Fundação Albers, né, recentemente também, e como uma residência que lhe fez, assim, eu acho que uma interação muito importante com a sua vida. Mas a cor, né, ela tem um ritmo, a cor, ela tem uma força muito grande, né? Outros artistas já falaram sobre isso, né? O próprio Klee, né, como você mesmo muitas vezes fala, a cor me possui, né? E de fato é visível a cor te possuir. Mas o que é interessante é exatamente essa sua capacidade de deglutir muitas vezes culturas tão distintas, em fases do tempo tão distantes, né? Você é capaz de olhar a cor numa cultura africana, a cor numa cultura românica e a cor no século XVII da pintura espanhola, né? E trazer isso para uma contemporaneidade. Então, é de uma potência muito grande a cor para você. E eu queria um pouco ouvir um pouco essa questão no sentido de como ela de fato te possui, né? Como ela te Olha, detém. foi me possuindo de maneira gradativa, né? Primeiro, quando eu fui aluno do Aloysio Carvão, no Museu de Arte Moderna, nos anos 70, eu vi no Carvão a mesma coisa que eu via no Iberê, só que o Iberê era um turbilhão e o Carvão era um monge, né? E eu olhei para o Carvão, aqueles olhos verdes, como águas marinhas, sabe? E ele tinha, a primeira aula de desenho que eu tive com ele, a gente desenhou um florão barroco e uma banana. Só para você sentir como era um homem inteligente, né? Quer dizer, aí está a sabedoria, né? Quase do monge, né? Tipo assim, olha, você tem o barroco e tem a banana, né? E ele olhou para mim, eu era o aluno mais jovem, né? Ele falou assim, meu filho, que bonito, posso pegar esse desenho? Aí ele pegou o desenho, eu tenho o desenho até hoje, né? Ele pegou o desenho e mostrou. Quer dizer que eu preciso de um menino para mostrar para vocês o que é um bom desenho? Eu acho que eu virei um profissional de pintura naquela hora, porque você precisa ter o mestre, né? Você precisa ter alguém que te oriente. E outra coisa que aconteceu na minha vida, e ficamos amigos, ele foi a todas as minhas exposições até a morte dele e tal, foi o Zé Maria Dias da Cruz, que eu conheci na casa do João Cabral de Melo Neto. Eu vi aquele senhor olhando a minha pintura, porque o João foi um dos primeiros colecionadores meu. Eu disse, será que ele está gostando? Eu já sabia quem ele era, porque ele tinha uma certa fama na época, né? Eu tinha visto uma exposição na Galeria Deson, que era linda a exposição. Hoje temos vários quadros dessa exposição, né? Porque somos colecionadores dele. E aí eu falei, o que foi? Você não gosta? Ele falou assim, não, esse trabalho aqui é melhor que aquele Tapias que está ali. Porque você sabe que o Zé tinha uma implicância grande com Antoni Tapies, né? Porque achava que não era pintura, que era antipintura, e o Zé é tão refinado, tão francês. Foi o Zé que talvez tenha me marcado, né? De certa forma, essa questão do refino da pintura. O Zé, inclusive, me mostrou, eu estava desenhando na época, eu gostava muito dos desenhos do Roberto Magalhães, uns bichinhos e tal, e aí o Zé falou assim, você fez tudo com grafite 2B, né? Aí eu falei, como é que você sabe, né? Sabe porque ele sabe, né? Ele falou assim, olha, compra outros grafites, experimenta outro tipo de coisa e tal. E essa nossa amizade acabou nisso, né? Acabou numa amizade grande e reflexões sobre pintura, sobre Tiziano, Tintoretto, os venezianos, os florentinos, quer dizer... E Cezanne, né? Que é a grande paixão da vida dele. A grande paixão dele, Cezanne. Né? Aí eu falei um dia para o Zé, falei assim, mas ô, Zé, você não acha que o desenho da juventude do Cezanne é canhestro? Ele falou assim, não espalha. E é mesmo, né? Gonçalo, tem uma outra questão para mim, especialmente, que ela é quase muitas vezes enigmática, né? Que é a questão da escala, né? Muitos pintores na história da arte são brilhantes em produzir em pequenas dimensões. Vamos dar um que nós gostamos muito e admiramos muito, como o Morandi, né?
Klee. E alguns outros pintores conseguem se resolver muito na monumentalidade, né, em grandes obras. Olhando pintores contemporâneos, né, vamos olhar o trabalho de um Kiefer, por exemplo, que tem um belíssimo trabalho em grandes dimensões. Mas é raro que a poética de um mesmo pintor consiga ir do nível do detalhe em pequenas pinturas, em quase iluminuras, que é o que você produz muitas vezes, especialmente no uso da têmpera e da aquarela, e monumentalidades, né? Obras suas de 6, 8 metros. Mas quando a gente se aproxima e vê cada uma dessas obras, a gente tem a noção do tempo, até porque dedicado a cada uma delas, até porque essas grandes obras elas levam meses para acontecer. E muitas vezes as soluções também das pequenas pinturas levam semanas para acontecer. Essa questão da monumentalidade, do espaço, da ocupação do espaço também é na tua vida, né? Seus ateliês, né? Nós estamos aqui no sítio São João, nesses 3 grandes ateliês, mas você pinta pequeno e no detalhe, mesmo na grande e dentro da grande monumentalidade. Como é que é esse diálogo, né? Esse cósmico, inclusive. Um dia eu estava conversando com o Fernando Coccheralli, né, e eu falei para ele assim, eu me sinto como um pintor francês da virada do século XIX para o século XX. Quer dizer, o meu olhar é esse olhar, né? Você pode chegar perto de um trabalho meu de 7 metros, 8 metros, e você vai ver a questão do fazer, do detalhe, e diria eu, de uma certa excelência, né? Eu sou muito preocupado com olhar de perto e olhar de longe. Eu acho que a obra ela tem que ser completa nas várias dimensões da apreciação, né? E isso é interessante, porque a arte contemporânea, a arte do século XX, ela foi se transformando cada vez mais num acontecimento, numa espécie de grande ciclorama, cinema, né? E meu trabalho não, você não falou, mas eu vou falar, eu faço gravura em metal, enfim... Fotografia, né? E minhas fotos são minúsculas, né? Pequenas fotos, assim. Eu não gosto do espaço grande, eu acho que fotografia é concentração. Inclusive, eu acho que fotografia está muito ligada ao livro, à questão do livro, né? A questão do objeto livro. Ela se concretiza dentro de um livro, sabe? Dentro de um espaço numa folha de papel, né? Ou dentro de um jornal. O jornal, as fotos têm as dimensões, né? Mas esse salto entre coisa miúda e coisa grande foi se formando também ao longo do tempo. Eu fui me interessando por espaços grandes na pintura, né? Isso já há décadas, né? Eu nem sei te dizer porquê, mas eu acho que a pintura e a cor, elas têm uma capacidade de te acolher, sabe? De te trazer para dentro, né? E quando é um azul, um vermelho, depende do azul, depende do vermelho, aquilo te cobre de uma certa energia, te imanta também, né? Como se fosse um imã, né? Você fica imantado, sabe? E o que mais? Isso, né? E dentro dessa mesma questão, nós estamos vivendo aqui agora mais uma exposição, né? Você já expôs em vários espaços, em vários países, e o seu ateliê, os seus ateliês são locais de exposição, no sentido de, até pelas dimensões, não só ateliês do Brasil, mas fora do Brasil, mas especialmente aqui no sítio São João, você tem essa possibilidade desse contemplar com os espaços, né? E o que é
expor, né? Você tem feito exposições, nós fizemos uma exposição muito recentemente institucional no Paço Imperial, que é expor, o que são exposições, mas o que é expor para você? Qual é essa relação? O expor é o livro de poesia que falamos anteriormente, né? Expor é simplesmente entregar para o outro um processo que você teve de criação, de poética e tal. É só isso mesmo, né? Porque o grande embate é no cotidiano do ateliê. Para mim, publicar um livro, bom, um dia não estaremos mais aqui, entende? Então, o fundamental é o trabalho, né? É a obra, né? Posso chamar de obra, né? Porque já estou olhando no retrovisor, né? Então, isso é que é importante. E minha vida não tem o menor sentido sem algumas coisas, como a minha família, minha mulher, Denise, meus 2 filhos, Antônio e Leonardo. Mas, principalmente, antes de ter a mulher, ter os filhos, eu tinha a pintura. E a pintura como uma coisa elástica, quer dizer, a pintura é arte, né? É essa coisa mágica, né? Que vai da poesia, do romance, da literatura. Eu, muito garoto, dormia num estrado no escritório do meu pai. Daí minha rinite alérgica até hoje. Mas eu acho que vale a pena, porque eu, muito menino, li Ray Bradbury, li Zé Lins, li Kafka, li, sabe, eu tenho uma formação muito eclética, né? E isso eu aprendi com os meus pais. Minha mãe era enfermeira e administradora, você está entendendo? Quer dizer, são coisas... Queria ir para a guerra, como Ledo queria ir para a Segunda Guerra. Mas imagina aquele homem Tão alto? tão alto, 1,53 m, né? Com aqueles óculos, né? Então, não aconteceu. Mas eu acho que a arte é que me segura como homem, sabe? Num mundo tão reativo à contemplação, à poética, a esse estado quase que de embriaguez, né, que a arte nos provoca. Você sabe disso, que você é colecionador, né, também, né? E, enfim, eu acho que o fato de você ser economista ajudou no colecionador de maneira muito racional, né? Mas que o seu colecionismo também é um colecionismo eclético, que vai desde pintura a poesia visual, não sei o que, tudo, né? Bom, eu acho que você traduz de uma forma muito clara que exposição é parte de um processo, mas o que você, no fundo, tem esse tempo de ateliê, eu costumo dizer que em qualquer lugar que você vá, seja um hotel, uma viagem, seja no sítio, claro, quando são os ateliês, seja num pequeno local por algumas horas, você sempre carrega o seu próprio ateliê, né? O ateliê é como se ele nunca saísse de você o tempo todo. E exposição, de certa maneira, é mais uma forma de você estar interagindo com esse ateliê, né? Eu acho que eu sou dos poucos artistas que entram no avião, senta na cadeira quando o avião decola, abre uma caixa de lápis de cor e o caderno de desenho é um verdadeiro vício. Eu estava em Florença, né? E às vezes eu troco mensagem com a Beatriz Milhazes, né? E ela falou assim: você está fazendo o que em Florença? Eu falei assim: não, estou numa residência aqui em Florença e tal. Assim, pô, você viaja para pintar, né? Eu falei: mais ou menos isso. Eu viajo para pintar e para me embriagar de outros pintores, como Simone Martini, né? Esse quadro, por exemplo, é em homenagem a ele, a Duccio, a pintura italiana. Eu cheguei, falei: vou fazer um monumento para o Simone Martini. E Fra Angelico, Beato Angelico, que é o nome verdadeiro, Beato Angelico, né? Então, minha ida para Florença foi para ver pintura, né? E para pintar.